Hoje faz 25 anos da grande tragédia de Chernobyl. Eu poderia falar sobre esse assunto, até lembrando a minha visita a Chernobyl 2 anos atrás, em que, para conseguir entrar lá, foi preciso autorização especial. Para sair de lá, foi preciso passar diante de um medidor de radioatividade para ver se eu ia para o hotel ou se ia para um hospital. Podia falar sobre isso e ligar ao que hoje acontece no Japão com a central nuclear de Fukushima e dos riscos no Brasil de mais 3 centrais nucleares. Eu poderia também falar de que hoje começamos os trabalhos da subcomissão da Comissão de Relações Exteriores, na qual nós vamos acompanhar o que acontece até junho de 2012 no trabalho para organizar essa grande reunião de chefes de Estado, de chefes de governo, para pensar o futuro da humanidade. Poderia falar de matéria recente sobre o atraso do ensino superior brasileiro comparado com os outros países. Mas eu vou falar de um assunto mais importante que todos esses, que é a inflação, que a presidenta Dilma ontem falou com tanta ênfase. Eu vou falar sobre a inflação porque não adianta nenhum desses assuntos se a inflação voltar. Se a inflação volta, nós não teremos outro assunto a não ser o problema dos preços do salário, senador Pimentel. Por isso, nesse momento, não há nada mais importante, e eu falei sobre isso na semana passada com o senador Paim na presidência, e volto a insistir, não há nada mais inquietante e preocupante nesse momento do que o risco da volta de inflação em nível alto. Isso é mais importante do que saber se os estádios de futebol vão estar prontos ou não. Isso é mais importante saber se os aeroportos vão conseguir receber todos os turistas da Copa do Mundo, das Olimpíadas ou não. Nós, nesses últimos 5 meses, já tivemos por 5 vezes o IPCC-1 acima de 6,5%. Eu quero chamar a atenção primeiro do que é o IPCC-1 e chamar a atenção do que significa o número 6,5%. A meta de inflação definida pelo Banco Central, desejada por todos, é 4,5%, mas sempre se coloca a possibilidade de 2 pontos acima ou 2 abaixo. Nós, por 5 vezes, ultrapassamos o limite superior dos 4,5 mais 2. Ultrapassamos isso, preciso explicar, no IPCC-1. E o que é o IPCC-1? É o indicador que mede a inflação dos mais pobres, de 1 a 2,5 salários. Portanto, senador Paim, volto a repetir o mesmo que falei para o senhor. Não adianta toda a luta para aumentar 5% no salário mínimo se a inflação é de 7,41%, ou se passa de 6,5%. Não adianta toda essa luta pelo salário mínimo se a inflação volta. Não adianta toda a luta pelo aumento de salários se a inflação volta. Por isso, eu creio que esse é o tema fundamental do dia de hoje, dos dias de hoje, dessas semanas. A presidenta, para mim, falou com muita ênfase e firmeza de que, para ela, a luta contra a inflação é um ponto fundamental do seu governo. E, de fato, por mais que ela faça, se a inflação volta, o seu governo fracassou. Eu, às vezes, acho, senador Paim, que não dá para entender o desperdício de colocar um homem como o Meirelles para dirigir Olimpíadas, em vez de tê-lo aqui em Brasília ajudando a enfrentar o